Vamos pedir a graça do Espírito Santo para mais esta formação, para que diante de tudo aquilo que nós vamos partilhar, o Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos conduzir, venha falar em nossos corações e nos educar na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde ao Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a confissão, a importância da confissão para o nosso crescimento espiritual. Está tudo dentro do contexto de ordenar a nossa vida no amor, está tudo dentro daquele contexto do qual nós tratamos alguns dias atrás, né? Falamos sobre os mandamentos da lei de Deus, que precisa ser a partir do amor, não o mandamento, a lei pela lei, mas o mandamento precisa ser observado a partir da lei maior, que é o amor, né? O amor que ordena a nossa vida. E para a gente poder colocar a vida em ordem, nós precisamos fazer um bom exame de consciência e colocar a nossa vida no rumo certo. Às vezes está desgovernada, às vezes está desorientada, às vezes está perdida, às vezes está fora do caminho, né? E aí o exame de consciência conserta tudo, coloca a gente de volta no caminho da salvação. E nós precisamos então para isso fazer um exame de consciência, avaliar a nossa vida, ver o que está fora da ordem de Deus e ir colocando a vida na ordem de Deus. Então, eu vou começar lendo uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante, né? Onde Paulo está fazendo uma exortação para os coríntios e cabe muito bem para nós nos tempos de hoje. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque há entre vós muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, sendo julgados pelo Senhor, ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Então, essa leitura, Paulo, ele exorta os coríntios a não comer e não beber do corpo e do sangue de Jesus sem distinguir o que eles estão fazendo. Isso me leva a entender que ali Jesus, quando ele estava ceando, e eu imagino que seja um banquete, onde ele estava ceando com os apóstolos na última ceia, ele, no meio daquelas coisas todas, aqueles alimentos todos, ele pega o pão e ele pega o vinho. E de todos os alimentos, ele escolhe o pão, escolhe o vinho, e ele fala: isto é o meu corpo, e para o convívio, isto é o meu sangue. Antecipando aquilo que iria acontecer na sexta-feira, né? Isso fala na noite que ele foi entregue, na noite que ele foi aprisionado, né? Na noite que ele foi traído por Judas, ele faz ali a celebração da última ceia. E quando ele pega o pão e ele fala: isto é o meu corpo, tomai e comei, fazei isso em memória de mim, esse é o meu sangue que será derramado por vós, tomai e bebei.
e fazer isto em memória de mim, ele está fazendo o quê? Ele está sacramentando, ele está instituindo o sacramento da Eucaristia. Aquilo que ele já falava lá em João 6, aquele que não comer do meu corpo e não beber, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo, não possuirá vida eterna. Agora ele está mostrando de que forma, né? Os judeus se escandalizaram, muitos deixaram de seguir Jesus porque não entenderam de que forma que ele estava falando isso, ou entenderam literalmente, queriam ter que comer a carne dele. Mas ali, nesse momento, nesse ato, Jesus ele está fazendo o quê? Ele está mostrando de que forma. Ele está querendo dizer, olha, eu vou ser o verdadeiro cordeiro que vai ser imolado por vós. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão vivo descido do céu. E quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. Mas de que forma que isso vai acontecer? Eu sendo o santo sacrifício que vai ser imolado no altar da cruz, vocês vão fazer isso depois em memória de mim. Aqui, na sexta-feira da paixão, eu estou sacrificando o meu corpo, sacrificando a minha carne, estou derramando o meu sangue pela salvação de todos. Agora é preciso que vocês se alimentem deste santo sacrifício. É necessário que esse santo sacrifício seja o penhor da salvação das vossas almas. Então, tira o pecado da tua vida e deixa a salvação entrar dentro da tua vida, dentro da tua alma, dentro do teu ser, dentro do teu corpo. E aí, quando Jesus institui a Eucaristia, e aquilo que iria acontecer na sexta-feira, ele antecipa na quinta-feira, e ele mostra da forma que é para ser, e ali ele dá uma missão para os apóstolos, para que eles façam isso em memória dele. Cada vez que hoje nós vemos a igreja, um sacerdote legitimamente ordenado por um bispo, impondo as mãos sobre o pão e sobre o vinho, e ali ocorre o milagre da transubstanciação. Naquele momento, aquele sacerdote está sendo, primeiramente, ele está cumprindo aquela missão que Jesus deu na quinta-feira santa, fazer isso em memória de mim, e ele também está ali atualizando aquilo que aconteceu, tanto na quinta-feira da paixão, quanto na sexta-feira da paixão. Né? O único e definitivo sacrifício de Cristo agora está sendo trazido para nós, atualizado pelo sacerdote. Mas qual a atualização? Do mesmo sacrifício que Jesus, o único e definitivo sacrifício de Jesus, de forma incruenta. Quando nesta leitura Paulo exorta os primeiros cristãos, o que acontece? Eles estão também diante de uma ceia, de um banquete, e eles comem o cordeiro, eles comem o alimento que está ali naquela mesa, e na hora de comer, de comungar a Eucaristia, eles não sabem distinguir qual é a diferença. É tudo alimento e para eles é tudo a mesma coisa. Por isso São Paulo fala, aquele que comunga, aquele que come do pão e bebe do cálice sem distinguir o corpo de Cristo, come e bebe a sua própria condenação. E depois lá no finalzinho da leitura, ele fala assim, portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperais uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. Então, São Paulo está falando realmente, eles estavam comendo e bebendo e não sabendo distinguir em que momento que não era apenas comida, mas ali aquele pão não era um pão normal e comum, era o corpo de Cristo. Hoje nós não temos este problema porque no momento da Eucaristia nós não temos um banquete, não temos essa questão de comer as coisas junto com o corpo de Cristo, né? Porque depois a igreja foi se organizando e nós temos o formato que nós temos atualmente. Por isso que muitas vezes a gente não entende aquilo que São Paulo estava falando ali, naquele contexto. Né? Mas se hoje São Paulo estivesse no nosso meio, ele com certeza abordaria outros tipos de situação que tem o mesmo resultado. Essa é a razão porque há entre vós muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Pelo mesmo motivo de não saber distinguir o corpo de Cristo ou, voltando aqui um pouquinho, por não examinar a nossa própria consciência para nos encontrarmos dignos de receber o corpo de Cristo.
E aqui não é questão de fazer acepção de pessoas que há os mais santos que podem ou os menos santos que não podem comungar, porque Cristo morreu por todos, para que todos pudessem ter a salvação. E todos são chamados e convidados para o banquete da ceia do Senhor. Porém, como São Paulo está falando, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, o que vem a ser este comer e beber indignamente? Eu não posso me aproximar daquilo que é o penhor da minha salvação. Jesus é o fiador e ele se dá a si mesmo como penhor. Então, diante de Deus Pai, nós tínhamos uma dívida impagável pelo nosso pecado. E aí Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu sofrimento, sua paixão, sua morte, tudo, ele se oferece, e não apenas tudo, né, mas isso se tornou o sacrifício de Cristo, que aí ele institui como Eucaristia. Ele pode hoje, e é isso que acontece em cada Santa Missa, ofertar, ele sendo o sumo sacerdote e ao mesmo tempo a vítima, ele oferta ao Pai, ele sendo o fiador de cada um de nós, pecador, ele oferta ao Pai o penhor da salvação, que é a Eucaristia, e fala: Pai, eles não têm crédito contigo, mas eu dou-me a eles, por eles, para que o pecado deles não os condene. Então eu tomo para mim o pecado deles, eu já paguei o preço, e dou a eles a salvação. Então, quando o Senhor olhar para uma pessoa humana, pecador, mas que entregou o seu pecado, a sua vida de pecado, a mim, e comungou a mim, o Senhor olha para ele e o Senhor vai enxergar a mim nesta alma. A gente consegue entender isso, a grandeza disso? O que é a Eucaristia para nós? Então, quando a gente não quer mudar de vida e a gente se atreve a ir na fila da comunhão, pegar aquilo que é mais sagrado, é o penhor da nossa salvação, a Eucaristia, e a gente traz ela para dentro da nossa vida e mistura aquilo que é tão sagrado com aquilo que ainda é o nosso pecado, que a gente não quis mudar de vida, a gente está tomando a própria condenação. A gente não está sabendo distinguir o que é o corpo de Cristo diante da miséria que nós somos, qual o valor do santo sacrifício, porque lá no passado, antes de Jesus morrer na cruz, na lei judaica, cada família tinha que ofertar um animal, um cordeiro sem mancha, né, para cada membro da família, e ali aquele cordeiro, aquele animal iria morrer no lugar, ia derramar o sangue no lugar da família. Uma vez por ano isso acontecia. E aí Jesus, ele vem, se apresenta e fala: eu sou o único que pode tirar o pecado do mundo. Eu sou o Cordeiro Santo. Só um Deus poderia pagar a dívida do pecado. E aí Jesus faz isso não no lugar dos animais. Os animais eram uma forma temporária de se ofertar um sangue para suprir temporariamente uma dívida. Mas a única e definitiva dívida, a única e definitivo meio de pagamento seria o sangue derramado de um Deus, porque não teria possibilidade de um ser humano pagar a sua própria dívida de pecado para com Deus. E por isso Jesus se torna homem, se encarna, morre na cruz e paga com o seu sangue o preço da nossa condenação. Nos resgata de uma condenação eterna por tudo aquilo que ele sofreu. E aí ele é esse penhor de salvação. A Eucaristia é esse penhor de salvação. Então, quando a gente não entende o tamanho do sacrifício de Jesus e esse Deus sacrificado, escondido no pão, a gente corre o risco de ir lá e comungar, achando que é um símbolo, né, que é uma representatividade, ou que ou nós não enxergamos o Cristo com tudo aquilo que ele tem, tudo que ele é ali escondido naquele pão. Então, são várias formas que a gente pode estar hoje, atualmente, cometendo um pecado de comungar indignamente, por nós não termos fé o suficiente para entender essa realidade, ou por ignorar a grandeza daquilo que Jesus é e quis ser dessa forma.
né? Ele quis, não foi eu que inventei, não é ninguém que inventou, ele que diz, isto é o meu corpo. Ele poderia ter pegado um pedaço de carne e falado, isto é o meu corpo. Não, ele pegou o pão. Foi ele que escolheu dessa forma. Ele pegou o vinho, foi ele que escolheu dessa forma. Não mudou o sabor, não mudou a cor, não mudou a forma, porém a essência muda, né? A essência. Então o pão deixa de ser pão, se torna carne de Cristo, embora a aparência seja daquele pão que a gente vê, né? Aquele formato. E a mesma coisa o vinho, não vai mudar o sabor, não vai mudar não, mas a essência daquilo que é, a partir do momento que o sacerdote impõe a mão e fala, isto é o meu corpo, realmente, pela fórmula e pela imposição das mãos, ocorre o milagre da transubstanciação.